Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vozes Agrifato, canal crescendo, obrigada pela audiência. Por favor, clica aí no sininho, ative as notificações, envie esse episódio para quem vocês quiserem, acharem interessante, divulguem nosso trabalho e, por favor, compartilhem, né? Mandem aqui também as sugestões de quem vocês gostariam de ver no programa. Então, a gente só está aqui porque existem vocês. E hoje eu estou bastante agitada aqui, emocionada, porque uma das partes mais legais desse programa, desse projeto, é eu ter a chance de conversar aqui, olho no olho, com pessoas que eu admiro muito, que eu já sigo, acompanho a história. E hoje eu estou aqui com Istvan Vessel, acho que dispensa apresentações. E acho que hoje nós vamos ter um papo assim, muito profundo, porque além da gente falar de carne, que é um assunto recorrente aqui no nosso canal, empreendedorismo, marketing, acho que nós vamos falar muito de história também. E eu sou uma pessoa que valoriza muito a história, então estou aqui com alguém que conhece muito de história da carne. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Lígia. Obrigado a você que está ouvindo a gente aí, porque tem muita história para rolar hoje aqui, viu? Tem, né? Já me falou que sua mãe falava que quando você entra no microfone... Minha mãe falava o seguinte, não, você quer dar um microfone para o meu filho? Dá. Só se você tiver 2 horas. Se não tiver 2 horas, é melhor não dar o microfone. Então, temos muito tempo para conversar aqui. Obrigada pela presença. E eu queria começar, eu já conheço, mas eu gostaria muito de escutar como que começou a sua história no mundo da carne, né? Porque acho que junto com a sua história, acho que tem uma grande história que ajuda a contar a história da humanidade, né? E eu acho que é uma história de muito valor. Então, eu gostaria de trazer, se você puder. Bom, a nossa história começou gerações para trás. Eu sou a 4ª geração da família, meu filho, que hoje é o CEO da empresa, é a 5ª geração, junto com a minha filha, que cuida do marketing. Então, nós estamos no negócio da carne desde da nossa primeira infância. Acho que depois da mamadeira o que veio é um bife, né? E isso, eu abri um parênteses, vou lançar um novo livro ano que vem. Eu já tenho 7 livros publicados, vou lançar um novo livro ano que vem, onde o editor falou, escuta, mas você precisa fazer, está tudo certo, só falta fazer a dedicatória do livro. E normalmente você dedica a família, a esposa, aos filhos, a eles eu fiz o agradecimento, mas a dedicatória eu fiz para gerações lá de trás. Porque não fossem aquelas gerações, com todo o sofrimento, com todas as dificuldades, com todas as conquistas, com todas as vitórias, a gente não teria chegado no dia de hoje. Então, eu dediquei o livro para aquelas gerações que eu não conheci. E é mais ou menos esse é o começo da resposta à tua pergunta, Lígia. Quando meu pai veio ao mundo, ele já veio ao mundo cortando carne. Meu pai veio ao mundo em 1916, há mais de 100 anos atrás, e o pai dele já tinha um açougue no interior da Hungria, e que servia ao conde, que era um dos principais condes do Império Austro-Húngaro, que era os conde Esterházy, ele vai aparecer o nome em muitos lugares da história, e ele servia, então, a casa do conde. Então, desde lá do começo do século XX, o meu avô, que eu nunca conheci, que ele morreu com 56 anos na febre espanhola e tal, ele já trabalhava com carnes de qualidade, porque ele atendia o castelo do conde. Já era algo reservado de forma especial. Então, a qualidade sempre fez parte do nosso negócio. Qualidade, nós nunca pensou em volume. Eu nunca acordei um dia na minha vida, jovem, olha, eu quero ser o maior. Não, eu só quero ser o melhor. Eu não quero ser o maior. O maior está reservado para outras pessoas. Eu só quero fazer o melhor. Então, esse melhor, ele começa lá atrás, no começo do século XX. E aí, meu pai trabalhou com o pai dele. Ele perdeu o pai aos 10 anos, muito jovem, nessa febre espanhola, em 1935 ou 36. Ele tinha um irmão mais velho, 10 anos mais velho, que foi mais ou menos o pai dele, o segundo pai, porque meu pai tinha 10, ele tinha 20, e todo mundo sempre na carne, no açougue, cortando. E na Hungria,
se come carne de boi, muita carne de boi, mas se come muita carne de porco e de ovelha, de carneiro. Então, ele sempre foi muito eclético. Vitelo, por exemplo. Vitelo é uma carne que praticamente desapareceu do mercado brasileiro. Quando nós chegamos no Brasil, em 1957, nós chegamos em 57, meu pai fez o primeiro açougue em 58. E uma das primeiras coisas que ele fez, quando ele começou a entender um pouco como é que funciona esse mercado brasileiro, foi trazer coisas especiais. Nós tivemos uma sorte muito grande na época, essa sorte faz parte da nossa história. Aliás, eu sempre digo que sem sorte fica tudo mais difícil, né? Mas tem que estar preparado para a sorte, né? E nós começamos, meu pai começou com açougue em 1958. Em 1960, chegou no Brasil a indústria automobilística. A Volkswagen chegou em 1960, tinha a Renault na Via Anchieta, em frente da Volkswagen, tem a fábrica da Renault, que fazia os Renault Gordini, Renault Dauphine na época. E com isso vieram os estrangeiros. Vieram os alemães da Volkswagen, os franceses da Renault e vieram os americanos da Ford. A Ford já tinha operação aqui, mas a fábrica mesmo, lá no ABC Paulista, começou em 1960, mais em 60 e 61. Com essa leva de estrangeiros que chegou, uma das primeiras dificuldades que o expatriado tem é comprar carne. Porque a carne em cada país tem um jeito de cortar, um jeito de apresentar. Então, tem um país, na Alemanha, que se come pouca carne de boi, se come muita carne de porco e carne de vitelo. E quando meu pai, franceses da Renault, muita carne de vitelo, o francês também gosta de vitelo. Meu pai percebeu esse movimento aí, ele foi atrás de fornecedor de vitelo. O vitelo, meu pai quase foi o introdutor do vitelo como um produto nobre e fez muito volume com o vitelo. Isso nos tornou muito diferentes na época, que o pessoal fala, tem um alemão, meu pai, nós somos húngaros, né? Sim, mas, é tudo alemão. Tem um alemão lá no Bexiga, em São Paulo, que tem vitelo, e começaram a chegar os clientes. Nós tivemos, obviamente, a ajuda de alguns clientes-chave, que conheciam esse pessoal e que veio nos ver, porque era um filho de húngaro e tal. Eles têm alguns clientes que foram muito importantes para trazer toda essa turma dos alemães, franceses, americanos. E então, as carnes especiais, já naquela época, era o nosso negócio. E era e é, até hoje. O pai já tinha essa visão. Tinha essa visão. Pulando umas décadas aí, porque na minha vida eu tenho 77. Eu estou há 57 trabalhando. Então, tudo é década, não é ano? É década. Pulando umas décadas, eu trabalhei 25 anos em rádio e trabalhei mais de 15 anos em revistas. Então, a revista Gula, que foi uma revista importante na gastronomia, a revista começou em 92, e eu fiquei lá nos primeiros 100 números da revista, escrevendo toda semana, todo mês, um artigo para a revista. E porque eu tinha descoberto o seguinte, que nós não vendemos carne, nós vendemos uma solução. Então, não adianta eu entregar para um consumidor que não sabe cozinhar. E naquela época, imagina, hoje a gastronomia está em tem 500 programas de televisão, bom, revista não tem mais, mas tem programas de televisão, YouTube, internet, tal, Instagram. Gastronomia é um negócio que reina hoje. Naquela época não tinha. Então as pessoas faziam aqueles 3 ou 4 pratinhos básicos, um bifinho e tal. Mas eu queria vender nossas carnes especiais para a população, não só para os alemães da Volkswagen, para os franceses da Renault e para os americanos da Ford. E da GM também. Então, eu falei, bom, o nosso negócio vai ter que ser ensinar esses caras a cozinharem. Porque é só cozinhando que eles vão poder olhar para os nossos outros produtos. E aí, eu lancei em 1974, meu filho tinha acabado de nascer. Eu fiz nossa segunda loja em 74. Meu pai não queria. Ele falou, eu vou perder o controle da qualidade, como é que eu vou saber e tal. E eu que trabalhei na Holanda,
num frigorífico que vendia para supermercado, mas ele já vendia o pacote pronto, que é do frigorífico, para o balcão do supermercado, já etiquetado com a etiqueta do supermercado. Eu falei para o meu pai, olha, vamos usar nossa matriz aqui, nossa loja número 1, né, para poder produzir carne em pacote para vender na Faria Lima, em frente ao Shopping Iguatemi, que estava sendo recém-inaugurado. Tinha lá 8 anos de Shopping Iguatemi. E eu comecei a lançar, na época, fichas de receita, que eu ainda tenho. Por qual que era a ideia das fichas? Tinha uma coleção de fichas que a pessoa podia olhar nas fichas, escolher uma que inspirava, e ir no balcão de carne e pedir a carne. Ou pedir uma carne que achava bonito, e falei, como é que eu faço? Olha, tem uma ficha de receita aqui. Os dois caminhos. Então, nós começamos a trabalhar com o começo da gastronomia, que é ensinar as pessoas a preparar. Todas as receitas que eu escrevi foram receitas que eram todas muito simples, porque era para qualquer pessoa fazer. Mas todas, se você quiser ver, eu te mando, todas tinham algum quê de sofisticado. Tá. Então, tinha alguma coisa assim que fala, não, puxa, fiz um belo prato. E a minha intenção sempre foi fazer o nosso cliente ser aplaudido pelos convidados e pela família. Então, essa foi a maneira que eu comecei a fidelizar essas pessoas. Ensinando cozinha para elas, depois veio a revista Gula, que foi muito importante para a gastronomia e para nós. Trabalhei 10 anos lá. E em 95 eu fui trabalhar na Rádio Eldorado, que era a grande rádio de São Paulo, de qualidade, AM na época ainda, né? E 9 anos depois eu fui para a Band News FM, eu fui para a Rádio Bandeirantes, e depois a Band News FM foi inaugurada, me convidaram para ter a coluna de gastronomia lá. Mas na Eldorado, eu ofereci um trabalho, né? Ninguém foi me procurar em lugar nenhum, né? Eu ofereci, fui chegar no diretor da Rádio Eldorado, e era o João Lara Mesquita, um dos Mesquitas do Estadão, e eu falei, olha, eu queria fazer uma coluna de gastronomia no rádio. Eu falei, como gastronomia no rádio? Você não tem, ver, não tem imagem, não dá para mostrar nada. Nós estamos falando em 95, nós estamos falando em 30 anos atrás, a rádio era AM. A rádio FM era só para música, porque tinha mais qualidade. Então, a rádio de notícia era AM. E aí eu falei, olha, a minha ideia é falar de particularidades da carne. Eu falei, bom, tem 5 dias da semana, um dia eu vou falar de churrasco na sexta-feira, na quinta-feira, sei lá, posso falar de cozinha francesa, aí um dia eu falava de vinho, e falei, vamos experimentar. Eu sentei no estúdio, o operador da mesa de áudio me colocou como me colocou aqui, colocou o microfone a 1 palmo de distância da boca, falei, agora você pode falar. E eu nunca tinha... Eu falei, pô, que fria que eu entrei, né? E acabei começando e fiquei 9 anos na Rádio Eldorado. Eles me colocaram num programa na hora do almoço, que era Gioconda Bordon. Ao vivo? Ao vivo. Não, nessa época era gravado. Então, eu ia nas quintas-feiras na Rádio Eldorado e gravava segunda, terça, quarta e quinta da semana seguinte, sexta. Né? E assim fiz uma rotina durante 9 anos lá. E que aí sim, aí já deu para ver como é que é o jogo do rádio, né? E começou a ficar muito popular. E aí quando a Rádio Bandeirantes me chamou para ir trabalhar lá, eu fiquei 1 ano na Bandeirantes AM, e eles inauguraram então em 2005, eu acho, inauguraram a Band News FM. E aí falaram, escuta, você quer fazer uma coluna diária ao vivo? Falei, bom, ao vivo é outra guerra, não tem como voltar para dar... Inclusive na vida pessoal, né? Outra guerra. E aí eu falei, bom, então vamos, já em 2005 já já dava para... Eu não sei se falava pelo celular no começo, mas eu pegava do escritório, ligava aliás, ligava não, a produtora me ligava, já conectava na mesa lá e eu falava pelo telefone. Ah, legal. Aí depois virou celular e tal, e onde quer que eu estivesse, eu passei a falar. Mas essa eu acho uma aula de marketing, assim, de persistência nesse marketing, porque uma coluna diária... Eu fiquei lá durante 16 anos. Além
da rotina, né, e do tempo ali despendido, a criatividade para você trazer conteúdo. Não, 16 anos, Então, todo uma santo coisa dia. genial, na verdade. E olha, desses 16 anos, uns 13, 14, era 2 vezes ao dia, ao vivo. Naturalmente, eu falava da mesma receita, da Sim. mesma ideia, mas eu falava com outras pessoas. E com outras pessoas acabava virando uma outra conversa, quem estava no estúdio, né? É o padre da carne, né? Fazendo homilia todo dia. Então, todo dia lá na só. rádio. E eu adorava aquilo lá. Era um negócio meio tenso, porque era 12h45. 12h47, para falar a verdade, porque eu tinha 3 minutos que eu sempre extrapolava, né? Às vezes eu levava um puxão de orelha e tal, mas sempre extrapolava. E então, sei lá, meio-dia, eu já estava meio atento, bom, o que eu vou falar hoje e tal. Bom, tá sol, tá chuva, é verão, é inverno e tal, mas a ideia é que eu nunca usei nada da Vessel, eu nunca falei da Vessel, meu nome é Vessel, então o pessoal já me chamava pelo meu sobrenome, que me facilitava também para divulgar a marca, né? E marca sempre foi o nosso principal negócio. Colocar a marca ali como um sinônimo de agregação de valor. Sempre marca. Agora, eu tenho uma dúvida aqui que já me conecta com a minha origem, né? Que é a pecuária, a produção pecuária. Como que é o desafio? Acho que hoje melhorou bastante, mas como foi o desafio de encontrar matéria-prima de qualidade para conseguir suprir e ter uma cadência desse fornecimento desses animais de qualidade? Porque a gente sabe que o Brasil, historicamente, é muito desigual em termos de qualidade de rebanho, né? Não tem padrão. Hoje melhorou. Melhorou, mas continua sendo a compra e o recebimento, que uma coisa é comprar, outra coisa é receber. A compra e o recebimento são coisas cruciais na empresa. Naquela época, é que meu pai era um craque, né? Ele era um craque como comerciante mesmo na veia, que ele comprar, vender e tal. Meu pai nós chegamos aqui, ele abriu um açougue, não falava português. Nós chegamos em 57. Vocês vieram refugiados, né? Viemos refugiados da Revolução de 1956. Viemos refugiados, chegamos aqui, meu pai conseguiu 1 ano trabalhou em açougue e primeiro emprego... Desculpa um parênteses. Como que vocês escolheram, como que vocês vieram parar no Brasil, na verdade? Bom, esse é um outro livro, né? Não, rapidinho, nós saímos da Hungria na Revolução, nós fugimos da Hungria. Você se lembra? Claro, eu escrevi livros sobre isso. E ainda essa semana assisti um documentário meio mal feito, não era um documentário, não sei o quê, mas de fatos muito reais que eu não sabia. A queda do Muro de Berlim, o movimento da queda do Muro de Berlim em outubro de 89 começou na Hungria. E tem no documentário uma cena das pessoas fugindo, atravessando a fronteira no meio de um milharal. E nós fugimos no meio de um milharal, provavelmente na mesma fronteira, indo para a Áustria. E por que milharal? Porque milho é uma planta alta. E você anda no meio do milharal e ninguém te vê. Te identifica. Então, quando eu vi essas cenas de fuga no milharal, deu uma travada na televisão, né? Porque... Então, nós fugimos de lá. Você teve essa recordação? Mas na hora, né? E aí, nós fomos para a Áustria e estávamos livres. Fugimos do regime da União Soviética, comunista, e estamos livres. Aí, bom, onde é que nós vamos? Alguns parentes e muitas pessoas acabaram ficando na Áustria, porque muitos falavam alemão, ainda reminiscências do Império Austro-Húngaro. Então, vamos ficar por aqui, a gente já fala a língua e tal, não sei o quê. Mas tem um detalhe, meu pai queria longe da Europa, porque ele passou a Segunda Guerra Mundial, campo de concentração, passou tudo que é horror da Segunda Guerra Mundial. Falou, quero longe da Europa. Minha mãe, que trabalhou em caixa no supermercado na época do comunismo, só que não tinha porta. E lá fora estava 15 abaixo de zero. E ela ficava de costas para a rua, como todo check-out, caixa de supermercado. Não era supermercado, era um mercado, mas ela pegou pneumonia várias vezes por causa de friagem nas costas. Então, minha mãe falou, não quero saber de frio.
Meu pai não quer saber de Europa. Aí minha mãe falou, bom, tá tranquilo, nós temos muitos parentes que foram 10 anos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, para a Austrália, vamos para a Austrália. Aí meu pai e o irmão dele, nós fugimos juntos, meu pai e o irmão 10 anos mais velho, né? Meu pai 42, meu tio 52. Então eles foram para a embaixada australiana para poder, todas as embaixadas se organizaram para receber refugiados e tal. E na embaixada australiana, meu pai preencheu toda a papelada lá, tal, o número de pessoas da família. Detalhe, meu irmão tinha 6 meses, nós saímos de lá, ele tinha 4 meses. Até chegar nesse dia passaram 1 mês a mais, tinha 5 meses, e minha avó tinha 72. 72 daquela época é 92 de hoje. De hoje, sim. Família bem vulnerável ali. Preencheu os papéis lá, tudo bem, o senhor está bem-vindo. Próximo da fila era meu tio, irmão dele. Ele falou, ó, nós tínhamos 500 cotas, 500 famílias, e ele foi o número 500. Então, sinto muito. E meu pai falou, não, mas meu único irmão que sobrou da família na guerra. E para o oficial da embaixada, aquilo não queria dizer nada. Meu pai falou, quer saber? Então também não quero ir para a Austrália. Saiu da fila, foi no meio da rua, lá na Áustria. E aí meu pai falou, bom, e não para onde? Ele falou, minha mulher tem uns parentes no Brasil. Ele falou, beleza, vamos para o Brasil. Vamos para a praia. Então foram para a Embaixada Brasileira. Não tinha cota, não tinha nada. Eles não se separaram. Todo mundo não se separaram. Como dizia minha tia-avó, sangue não é água. Exatamente. Eles vamos para o Brasil, então. Não, Brasil, bem-vindo, não tem cota, não tem nada. E assim nós chegamos no Brasil. Como vocês conseguiram recursos para fazer essa transição? Não tinha recurso, não tinha dinheiro nenhum. Naquela época, várias entidades de ajuda fizeram esse financiamento. Então, tinha 2 serviços. Tinha o United States Escape Service, que era o serviço de refugiados, e tinha uma entidade judaica que também ajudou as pessoas para irem para o seu destino, com a família, com tudo, com o compromisso moral de devolver o dinheiro quando pudessem. E assim nós chegamos aqui. E todo mundo devolveu rapidinho. Nossa. O pessoal chegou, saiu daquela desgraça lá. Sabe, é que nem gato, né? Que você joga, ele cai de pé, né? Então, todo mundo, um ano depois, já estava com alguma coisa própria, todo mundo muito empreendedor, muito não sei o quê. E foi assim que nós chegamos no Brasil. Foi no acaso. A gente teve uma grande decepção. No navio, quando nós fomos desbarcar em Santos, a gente descobriu que aqui não falava espanhol. Então, é certeza que era espanhol, como na Argentina, que era o país conhecido, Uruguai e Argentina, eram os países bacanas da América do Sul. A Argentina estava voando naquela época. Dali para frente. E aí não fazia diferença, não falava nem português nem espanhol. Mas aí chegamos no Brasil e, bom, agora, minha gente, é o seguinte, tem um filho pequeno de 10, que era eu, um filho pequeno de 6 meses, que era meu irmão, uma sogra de 72, arregaçar a manga e trabalhar. E aí, para onde que seu pai foi? Onde que ele conseguiu o primeiro emprego, a primeira oportunidade? Nós viemos para São Paulo, que é onde os parentes da minha tia moravam, e ele arrumou um emprego de desossador num frigorífico, imagina, na Vila Mariana. Agora, isso é uma coisa fantástica, porque o métier dele permitia essa adaptação. Isso está no livro. Porque boi é boi aqui, boi é boi lá. Isso está no livro. É interessante. Eu separei no livro em 2 categorias de refugiados. Os que tinham profissão e os que não tinham profissão. Todo mundo que era profissão artesanal, manual, padeiro, açougueiro, sei lá, encanador. Agora, vieram advogados, vieram médicos, tinham que revalidar, não dá para um médico chegar aqui e começar a trabalhar. Então, ele começou a desossar a carne num frigorífico na rua Rio Grande, número 600, na Vila Mariana. E abrindo um parênteses, eu sou a única pessoa que atende consumidor final com saque. Só mesmo? Eu. Só eu. A pessoa manda um saque, entra no Reclame Aqui, não é? Eu sou a pessoa que pega o telefone e ligo. Pois não, Lígia, tudo bem? Eu vi que você comprou um hambúrguer nosso, que deu um problema. Você pessoalmente? Só eu. Isso é só eu. E um dia, um consumidor mandou uma reclamação e não está o endereço dele.
E é Rua Rio Grande 560. Eu falei, cara, eu preciso te contar uma história. Eu falei, não. Rua Rio Grande 600, aí perto da sua. Não, é encostado aqui em casa, tem um prédio aqui. Eu falei, beleza. Lá tem um frigorífico que meu pai trabalhava quando nós chegamos no Brasil. Nossa. Sabe? Sim. Óbvio que a reclamação virou... Sim, detalhe. Detalhe, né? Como as reclamações nossas, a gente tem mais ou menos uns 2 a 5 por semana, vai? E se eu não puder atender 2 a 5 ligações por semana, está tudo errado, né? Sim. Então eu ligo, eu converso e tal. E quando o problema é nosso, tá? Eu comprei uma picanha de você, estava dura. Bom, o problema é nosso. Comprei um carpaccio de você, estava estragado. Certamente é do supermercado. Mas para mim não interessa de quem é a culpa. Interessa que o cliente tem que ficar satisfeito. Então, esquece, não precisa de nota fiscal, não precisa nada. Sua voz no telefone, eu já identifico se você é um picareta que está querendo tirar vantagem. Sim. Aí tem um minuto de conversa, a gente já sabe disso. Isso é uma lição assim, de empreendedorismo fantástica, porque é um detalhe relativamente pequeno, mas uma solução que deixa a pessoa extremamente satisfeita e atendida. Né? E já estava na Bahia na Com semana passada. certeza ele só vai comprar de você pro resto da vida. Na semana passada, entra no Reclame. Não precisa ir direto no Reclame Aqui. Pode entrar no saque primeiro. E se ninguém dá solução, vai no Reclame Aqui. Veio uma reclamação no Reclame Aqui. Um texto, o tamanho de um bonde. Caraca. Estava bravo. Nossa, ele estava bravo, mas no começo ele colocou que ele gosta muito da empresa, da marca. Ele estava em Maceió, eu estava em Itaparica, na Bahia. Eu falei, cara, eu estou quase levando hambúrguer para você, estou pertinho aí, né? Bom, eu não preciso te dizer que em 1 minuto o assunto de uma carta de 1 quilômetro, que, bom, você precisa ter paciência, né, para o cara escrever isso, né? Sim. Sabe, é uma falta Resolveu, de... Não. Eu falei, olha, você comprou... comprei no supermercado do Palato, lá em Maceió. Eu falei, beleza, cliente nosso, eu conheço eles e tal. Deve ter ficado fora de geladeira, então, mas tudo bem, não se preocupa, não. A gente resolve. Então, consumidor, para mim, é o rei, entendeu? É olho no olho e quando a culpa é nossa, a culpa é nossa. E acontece, né? Acontece. Eu comi um hambúrguer de vocês, tinha um pedaço de osso. Eu falei, bom, melhor do que um pedaço de arame, não é? Porque o osso é do boi, sei lá, tem uma cartilagem, a gente usa como gordura no hambúrguer, gordura de peito de boi, que é uma gordura íntegra, não é gordura de limpeza de carne, que pode estar maturado. Então, é gordura de peito de boi, quando abate o boi, tira a gordura, aquela manta de gordura, congela, uma coisa muito de boa qualidade. Às vezes sai ali E às vezes tem uma cartilagem. Cartilagem. A gordura no peito, a cartilagem da costela termina... Então, às vezes, na hora de cortar, fica um pedaço de cartilagem. Essa cartilagem é num boi. Então, é um animal de 2, 3 anos. Ele já é duro, não é a cartilagem de um vitelo, né? Isso. E aí, tem um osso dentro. Eu falei, não, beleza, estou tranquilo. Se fosse um prego, um parafuso, eu ia ficar preocupado. Mas... porque fazer carne não é igual fazer um martelo, né? Você não tem uma forma. Você tem cada animal com suas particularidades, suas proporções, seu tamanho. Claro, a gente busca o máximo possível o padrão. Mas não é possível. Não. Né? E sabe, dentro de a gente hoje, para você ter uma ideia, nós fazemos mais ou menos umas 15 toneladas de hambúrguer por dia. Quase 20% disso é gordura. Então, quase 3 mil quilos de gordura por dia. Nesses 3 mil quilos de gordura, pode acontecer, a gente tem um separador de nervo na máquina e tal, e pode passar. Eu não posso fazer. Passa, mas acontece. Entendeu? E aí seu pai chegou, foi trabalhar de desossador? Foi trabalhar de desossador, de lá ele foi trabalhar no açougue, e do açougue, a grande empurrão na vida dele foi trabalhar numa loja que era assim, a loja bacana de São Paulo, de alimentos importados e carne, que não existe mais, hoje chama Vilex. Era a Casa Santa Luzia, que todo mundo conhece hoje, da época. E meu pai, nessa Vilex, ele começou a conhecer o consumidor brasileiro de classe A e AB, que é totalmente diferente do consumidor europeu. O consumidor europeu pede 300 gramas, nunca pede 1 quilo de carne, isso não existe. Pede 300 gramas de carne, se o cara cortar 350, não tem nem o que falar, tem que tirar os 50, e vira um recorte, né? Uhum.
Chegou aqui no Brasil, o cara falou, queria 1 quilo de contrafilé. Pois não, ele viu o açougueiro do lado, meu pai cuidava para dar aquele quilo, né? Certinho. O açougueiro lá cortava. Passou um pouco, deu 1,2 kg. Tudo bem. Aí meu pai foi entender que quer dizer É quase tudo, a porção inteira do que europeu. quer dizer o tudo bem. Então ele falou, pô, aqui a turma não fica naquele negócio, né? E começou a conhecer o consumidor classe A e AB aqui no Brasil, aqui em São Paulo, o Brasil é imenso, né? E é uma questão cultural também, a gente ser mais maneirinho. Assim. Mas quando ele viu esse tipo de cliente, que ele nunca viu na vida dele, ele falou, não, eu preciso montar um açougue para pegar essa clientela aqui, né? Bom, para encurtar a história, ele conseguiu um dinheiro emprestado num banco, naquela época não tinha inflação, não tinha juros, não tinha nada, pegou um dinheiro emprestado no banco, comprou um açougue e 6 meses depois já trouxe o primeiro cara que trabalhava na Vilex para trabalhar com ele. Depois de um ano e pouco, ele já tinha 5 que vieram lá da Vilex. Ele foi chamando os caras. Porque ele viu que os caras eram bons açougueiros, mas não tinham a precisão do trabalho dele. E ele começou, então, junto com aquela clientela que eu falei, da indústria de automóveis e tal, começou a trazer esses caras para o açougue. E aí começou a realmente sair de um açougue de bairro que ele comprou para virar um açougue de classe A, classe AB, com cortes, com vitelo, com porco, com cordeiro, com tudo isso. E com toda aquela expertise por trás. Toda a expertise, todas as gerações de experiência para trás. E aí começou a acumular, aí ele começou a acumular esses clientes estrangeiros que você falou e trabalhar bem os brasileiros também. Teve um conflito aí, teve um conflito que É difícil fazer tudo em carne, né? Teve um conflito que meu pai, antes dessa clientela mais sofisticada, ele atendia o bairro. Nós estávamos no Bexiga, em São Paulo, que era um bairro, na época, de classe CD, de origem italiana. Então, queriam comprar carne comum, coxão mole, patinho, alcatra, etc. E ele chegou a atender 1.000 clientes por dia. 1.000 por dia. Minha mãe no caixa, ele no balcão, fila nada, virava a esquina. E quando ele começou a receber e começou a entender essa outra clientela que chegou lá, ele falou, esses 2 clientes não vão conviver no mesmo lugar. Então ele comprou uma casa do lado, nós estamos falando em muito pouco tempo, comprou em 61. 3 anos depois ele começar do zero no açougue do Bexiga. Nossa. Comprou uma casa do lado, derrubou a casa, devagarinho fez o projeto, em 64 ele inaugurou um lindo açougue. Pé direito alto, bonito. E ele falou, não vai dar para conviver essas 2 clientelas embaixo do mesmo teto. Então ele passou a trabalhar praticamente só com a clientela, reduziu de 1.000 clientes para 100 clientes e começou a trabalhar só com cliente classe A. E esses clientes foram trazendo seus amigos. Então, aí ele deu essa virada. Mas eu queria contar uma historinha rápida sobre o que acontecia na época que ele vendia para o açougue mais popular. Ele chegou lá, não mal falava português, e todo mundo, eu quero 1 quilo de coxão mole, 1 quilo de alcatra. Ninguém queria comprar o coxão duro, que é um nome infeliz também para uma carne, né? Ninguém quer comprar um negócio que chama carne dura, né? E tinha um monte de açougue na Redondeza. Até antes de assumir o açougue, meu pai, na véspera de abrir, quando já tinha fechado o negócio, eu tinha 10 anos, me levou para conhecer o bairro. E nós contamos 10 açougues no raio de 1 quilômetro. Tinha concorrência pra caramba. E eu falei para meu pai, puxa, mas você vai conseguir vender carne onde tem 10 açougues em 1 quilômetro? Meu pai falou, não. Se tem 10 açougues, tem muito consumidor. É só a gente fazer melhor que os outros, não vão ter essa clientela. Nossa, que visão. Aí, pouco tempo depois, ele percebeu o seguinte. Primeiro, ele percebeu que naquela época a carne de boi era 20% mais caro que carne de vaca. Então você lá atrás perguntou, mas como é que fazia com qualidade? Com qualidade, eu vou voltar nessa pergunta.
a distribuição de carne nessa época, nos anos 50, era no lugar que é o Tendal Único da Lapa. O Tendal hoje é um centro cultural, continua lá, Rua Guaicurus 600. Ele continua lá ao lado do Poupa Tempo, que tem na Lapa, em São Paulo. Então, os donos de abatedouro, pequenos abatedores, ou donos de boi mesmo, porque se abatia muito em abatedouro municipal. Eu acho que aqui no interior ainda tem abatedouro municipal, mas não. E eles traziam os traseiros dianteiros e as pontas de agulha e penduravam lá no Tendal da Lapa. Era uma área grande lá, obviamente não refrigerado, isso não precisa nem dizer, né? Sim, sim. Ninguém morreu também, né? Outros tempos. Outros tempos. Pendurado, ele ia lá, ele não, e os açougueiros iam lá escolher de noite. Que abatia, aquilo funcionava segunda, quarta e sexta, porque abatia terça, quinta e domingo. Então, ia escolher, e ele falou, não, mas a vaca custa 20% mais barato? Eu falei, eu vou comprar a vaca, eu vou começar com outro preço. Então, óbvio, conhecendo carne, conhecendo carcaça, ele sempre conseguia escolher vacas novas, novilhas. Novilha tem uma carne muito melhor que a carne de boi. Então, ele começou, e o pessoal no bairro começou a ficar incomodado, porque ele começou a atrair muito cliente. Eu falei há pouco que ele atendia 1.000 clientes por dia. E ainda com uma margem possivelmente melhor. Muito porque melhor. Ele pagando uma... Porque e o que eles segredo falavam? está aí, né? Não, o alemão lá só trabalha com vaca. E meu pai não quer nem saber. A proporção da carne era menor, porque os animais são mais leves. E ele não queria saber, ele queria botar preço na tabela. E ele percebia uma outra coisa, que o açougueiro, ele desossa um colchão de boi. Então, ele tem que vender o colchão mole, patinho, alcatra, lagarto, músculo e tal. E o colchão duro sobrava, porque ninguém vai lá para comprar colchão duro. E meu pai deu um ensinamento para nós, que nós usamos hoje na empresa, que é o seguinte, o que ele fazia? Ele falou, bom, eu vou fazer de conta que o colchão de boi não tem colchão duro. Eu vou vender a custo. A custo não é perder dinheiro, é você excluir do teu custo. E botou a placa na porta, colchão duro, oferta, sei lá, R$15. Primeira coisa que vendia era colchão duro, porque todas as carnes eram 20, o colchão duro era 15. Então, com isso, como ele já tinha vendido o colchão duro, aí sim. Era o cartão de visita dele, então, ele tinha trazido a clientela, e quando chegava as clientes que queriam colchão mole, alcatra, patinho, não sei o quê, ele não precisava se preocupar em empurrar o colchão duro, porque o açougue do vizinho, quando o cliente chegava lá às 2, 3 da tarde, falava, eu queria 1 quilo de colchão mole, eu sinto muito, só tem colchão duro. Eu falei, então não quero. Então, o que ele tinha? A primeira coisa que ele vendia... Ele desovava o colchão duro na oferta. Ele não perdeu dinheiro por causa disso. Não. Ele fazia de conta que não existia. E ele podia trabalhar. Quer dizer, as coisas do açougueiro que conhece cada carne, conhece o comércio, né? Hoje a gente fala que é a pessoa que pensa fora da caixa, né? Então, hoje nós fazemos, até hoje, nós também não vendemos todas as carnes, não tem demanda para a mesma proporção que o boi fornece. Vamos lembrar que filé mignon e picanha são 1% do boi. Então, cada vez que eu compro 5.000 quilos de picanha, eu estou usando a picanha de 2.500 bois aí. Hoje a gente está vendo, por exemplo, essa semana eu fui no supermercado e passei rapidinho pela seção de congelados e vi lá hambúrguer de Wagyu. É isso aí, a gente tentando agregar valor numa coisa que é hambúrguer. Hambúrguer é hambúrguer, né? Vamos lá. Hambúrguer é carne moída ali. Eu sempre, hoje a gente obviamente não faz e não pode fazer isso, mas se eu quisesse fazer um hambúrguer de Wagyu, eu fazia um hambúrguer de Nelore e colocava 30% de gordura, entendeu? Porque depois que morreu, vira Wagyu, porque vamos combinar, né? O hambúrguer é carne e gordura, você põe carnes boas, e você põe a gordura, que sem gordura não fica bom. E você tem, então hoje se faz hambúrguer de Wagyu. Isso aí. Bem e a gente já viu também no shopping, agora tem um banner lá, e eu falei, nossa, nós estamos numa outra etapa do consumo de carne, em que as pessoas, de fato, veem essa agregação de valor, enxergam isso, né? E mudou muito, porque eu acho que o mercado de carne de qualidade no Brasil, ele decolou mesmo. De uma maneira impressionante. Há uns 10, 15 anos, né? Assim, decolou mesmo, chegar no consumidor, na ideia do consumidor. Eu acho que 10 anos é mais ou menos o tempo que ele realmente teve uma mudança muito grande. Mas ainda vai longe. Eu tenho um amigo mexicano que outro dia foi fazer um churrasco em casa, ele falou, trouxe um corte novo.
o flat iron. Eu falei, cara, você sabia que é um Maior corte de sucesso. dianteiro? É. Ele, imagina, que é como se fosse uma coisa Não, maior desvalorizada. sucesso hoje. Pois é. Flat iron é uma carne deliciosa. Mas ele virou uma carne deliciosa porque os animais hoje são abatidos com 24 a 30 meses. Quando nós começamos a abater alguns 5 anos, 60 meses, todas as carnes eram duras. O flat iron era uma carne dura, né? O flat iron, na verdade, existiu depois que ele foi desmembrado da paleta. O nome no açougue antigo era sete do braço ou sete da paleta, que é aquela peça que eu chamo de shoulder, né? E aí separa em duas partes para poder tirar aquele nervo, aquela gelatina grossa que tem lá no meio. E aí ele virou flat iron. E só ficou macio porque o boi melhorou demais de qualidade. Isso. Então e hoje a gente tem distribuição em várias partes do Brasil. Hoje a régua subiu no Brasil todo. Então a qualidade hoje é reconhecida no Brasil todo. Você vai no Nordeste, no Norte, Nordeste, o pessoal lá cuida muito bem. Começa a reconhecer, né? Não é São Paulo só. Então, isso que eu acho bacana, assim, a gente começou a equilibrar mais a venda do produto, porque é difícil desmontar o boi e encaixar. Picanha todo mundo quer, né? O contra todo mundo quer. Agora que você vai colocar os cortes dianteiros, a gente até renomeou e começamos a fazer um trabalho de marketing, uma coisa recente. Claro. Agora, como que foi essa virada do açougue para, de fato, uma distribuição de produtos? E tem uma virada bem grande aí, na verdade. Também estou pulando, acho que algumas décadas aqui. E foco em linhas. E como foi essa sacada? Nós, há 10 anos atrás, agora fez exatamente, domingo fez 10 anos, dia 5 de janeiro fez 10 anos, nós mudamos para uma fábrica nova, que fica em Araçariguama, que é na Castelo Branco, quilômetro 54, bem no trevo de São Roque. São Roque para um lado e Araçariguama para o outro. Araçariguama à direita, São Roque à esquerda, indo para o interior. E você me perguntou ainda, antes de a gente começar a conversar aqui no ar, como é que nós escolhemos Araçariguama? Eu falei, bom, chegou uma hora, a gente sabia que tem que mudar, tem que sair de São Paulo, não dava mais para ficar em São Paulo. A gente tinha um açougue que depois pegou a casa do lado, a casa do lado, a casa do lado, mas era um conjunto de casa do lado, no meio de São Paulo, no Bexiga, em São Paulo. Não dava para entrar uma carreta, mal e mal entrava um truque. Então, o negócio, a gente tirou o último suquinho de lá. Nesse açougue, eu lancei o Carpaccio em 1980, desse açougue. Nesse açougue começamos a fabricar hambúrguer só de carne, sem soja, sem nenhum outro ingrediente. Em 1995, hambúrguer de 180 gramas. Até lá, antes de eu lançar esse hambúrguer, só tinha hambúrguer da grande indústria de 56 gramas, que tinha tudo, inclusive... metade vegetal, metade... Inclusive carne, né? Tinha até carne lá dentro, né? Então, era uma coisinha, né? E nós lançamos a partir desse açougue. Chegou. Eu lembro que você punha ele para fritar, ele até envergava assim. Exatamente. Então, quando eu lancei o hambúrguer grande e só de carne, o Carpaccio já tinha 15 anos de estrada, eu lancei em 80, o negócio começou a haver uma demanda, né? E aí falamos, nós temos que sair daqui, não dá para ficar aqui. E minha mulher ficou lá, mas como? Vamos sair de São Paulo? Eu falei, não dá. Se você achar algum imóvel, a gente mora na Vila Madalena, eu falei, aqui perto da Vila Madalena, eu agradeço, mas é difícil, né? Aí nós fomos para Castelo Branco. A primeira coisa, a Alphaville. A Alphaville tem uma parte industrial e nós achamos lá, um amigo meu tinha muitos terrenos lá, ele falou, tem um terreno para você. Eu falei, beleza. 3.000 metros quadrados, nós tínhamos lá no Bexiga 600 metros, somando até o buraco da fechadura. Somando tudo, banheiro, vestiário, então dava 600 metros. 3.000 metros. Falei, nossa, que beleza, nós estamos com 600 aqui, vamos poder, né? Aí chegamos, vimos o terreno, um bom terreno e tal. Quanto custa? Falei, R$1.000 o metro. Estou falando de 2010. R$1.000 o metro. Falei, bom, R$1.000 o metro, 3.000 metros são 3 milhões. Não dava para comprar isso aí, porque tem que construir a fábrica em cima, né? Aí eu falei para o meu filho, falei, bom, Daniel, aqui o preço é esse, é R$1.000. A estrada é muito boa, vamos mais para frente um pouco. Nós fomos até Itapevi, são 10 quilômetros de Alphaville.
Entramos no loteamento industrial, o terreno era 500 o metro quadrado. Já melhorou bem. Fora para em 10 quilômetros, baixou de 1.000 para 500. Falei, vamos andar mais um 10. pouquinho? Vamos andar mais um pouquinho? E assim nós chegamos em Araçariguama, onde o metro era R$70. Nossa, que E incrível. pela metade do valor do terreno do meu amigo lá, de 3 milhões, por 1,5 milhão, nós compramos 23 mil metros quadrados. Fantástico. E que eu sempre, lá no Bexiga, espremido no meio das casas, eu sempre sonhava em ter um lugar para expandir. Mas não tinha jeito, já compramos umas casas que tinham disponíveis lá, compramos, alugamos e tal, não tinha mais como. Então nós compramos esse terreno imenso para nós na época, de 23 mil metros quadrados, e nós fizemos uma fábrica lá. Então nós temos lá uns 10 mil metros quadrados sobrando ainda para expansões para um do crescimento futuro. futuro. Então, assim nós fomos para lá. Fui andando na Castelo Branco, e um pouquinho mais, um pouquinho mais. Na hora que eu vi cair de 1.000 para 500, falei, opa, estou gostando dessa conta, aí, vou andar mais um pouco. Então, isso nos possibilitou comprar um terreno grande e fizemos uma fábrica de 6 mil metros quadrados no final e tal. Aí ficou do jeitinho que você queria? Aí ficou do jeitinho que a gente queria. Ah, né? que legal. E aí, como foi esse salto, então, de açougue para distribuidor mesmo, uma coisa grande? Quando... Os produtos, assim, já padronizados, pensando já no consumidor final, praticidade. Em 95, eu tive a ideia de colocar os nossos cortes em supermercado. Nós tínhamos um vizinho que morava num condomínio de prédios e tinha um vizinho que era o diretor financeiro do Pão de Açúcar, que era a grande rede na época, né? De coisas inovadoras, bacanas e tal. A Bílio era um gênio nesse mundo do supermercado. E eu falava para minha mulher, poxa, eu preciso achar um jeito de falar lá, de ver no Pão de Açúcar. Nosso sonho era, sei lá, tinha o Pão de Açúcar na Gabriel Monteiro da Silva, na Praça Pan-Americana. Ela falou, por que você não vai falar com o nosso amigo Toninho lá? Eu falei, não, mas ele é financeiro. E minha mulher falou, mas ele é financeiro, mas o cara da mesa do lado pode ser o diretor do comercial, né? Aí fui falar com ele. Aí eu falei, olha, Toninho, o que eu estou querendo fazer é botar como se fosse um pedaço da loja Wessel dentro do Pão de Açúcar. Ele falou, olha, eu sou o diretor financeiro, mas eu vou falar com a mesa do lado que está o diretor comercial. Ela. Sabe as palavras dela, né? Sim. E aí ela foi, ele falou, olha, me ligou no dia seguinte, falou, olha, ele quer ver o teu projeto. Você tem isso escrito? Falei, claro, óbvio que eu não tinha nada escrito, né? Claro. Eu falei, vende, depois entrega. Eu falei, não, é o seguinte, eu não vou te mandar fax, que naquela época era assim a grande revolução, eu vou imprimir e na hora do almoço eu levo aí. Bom, eu levei para ele, que era simplesmente uns 10 pontos de como é que faz, como é que abate. Falei, eu vou pôr um funcionário nosso como se fosse uma loja nossa. Ele vai trabalhar na loja do Pão de Açúcar de segunda a sábado, como se fosse numa loja nossa. Nós já tínhamos nessa época 5 lojas. E a gente vai poder acertar o preço, não sei o que e tal. E eles gostaram muito da ideia. Eles me deram 1,5 metro de uma loja. 1,5 metro. Hoje nós temos lá míseros centímetros lá para brigar. Mas era 1,5 metro da loja que eu enchi de carne lá. Dos produtos que nós já tínhamos nas nossas lojas. Padronizado, bem embalado, etc. e tal. E o negócio começou a rodar tão bem que nessa época foi uma grande expansão do Pão de Açúcar, também de lojas especiais. O timing com a oportunidade, assim. E eles colocaram o departamento Wessel dentro do planograma da loja. Quando eles iam abrir uma loja, já tinha lá o espaço da Wessel lá. E o Pão de Açúcar foi mais importante para nós do que teria sido a Rede Globo na época, porque era o lugar certo na hora certa, né? Na hora da compra, nós tínhamos o produto e nosso vendedor lá. Nossa, isso é fantástico. E aí acho que acabou, em termos de publicidade, marketing, de marca, aí juntou o meu trabalho em rádio, em revista, e eu escrevi durante 5 anos, os primeiros 5 anos do Jornal Valor Econômico, eu tinha uma coluna de gastronomia
inicialmente mensal, depois acho que passou para semanal, no caderno de fim de semana. Você sempre teve essa visão de publicidade do produto, de fazer a marca, de fortalecer essa marca? Todo o crédito disso é de um grande amigo meu, já falecido, foi um grande publicitário. Foi o único publicitário que, numa palestra recente do Washington Oliveto, o único publicitário que ele mencionou como as pessoas que ele tira o chapéu. Ele falou dos 3 ex-patrões, que eram a DPZ, do Ailib Petit Saragossa, falou do Boni, da Globo, e falou do Júlio Ribeiro. Foi a única pessoa que ele mencionou. E esse Júlio Ribeiro, eu tive a sorte de ser meu amigo. E ele falava para mim, nós tínhamos 16 anos de Brasil, quer dizer, não é agora, foi nos anos 70. Ele falou, olha, o que você vai deixar de herança para os seus filhos não vai ser um imóvel, não vai ser um caminhão de carne, não vai ser nada, vai ser uma marca. E eu, no primeiro momento, eu não entendi muito bem, porque, gente, marca tinha pasta de dente com marca, tinha automóvel com marca, tinha geladeira com marca, mas não tinha carne com marca. Marca de carne é uma coisa bem recente. Não tinha. Então, eu fui o primeiro a colocar marca, e o Júlio me falava assim, olha, o que você vai deixar de herança para eles é uma marca. E ele disse, se você quer saber, o nosso negócio mais importante hoje é a nossa marca. Por quê? Quando um vendedor nosso vai no supermercado e vai introduzir uma linha de produtos nossa, se ele vai com a marca X, eles mandam sentar na fila. Se ele vai com a marca Versa, ele falou, pois não, pode sentar, vamos conversar. Então, a marca é um grande abridor de porta. E é por esse motivo que a gente considera a marca, até os dias de hoje, realmente a nossa grande ferramenta. E acho que tem uma questão filosófica por trás também. Te falei, nós temos filhos em casa também, e a herança patrimonial, ela dá muita discórdia, eu acho, numa família, né? Muita disputa, muito ressentimento. Então, eu acho que ela é muito... Rapidamente, ela pode ser vilipendiada, assim, ela pode ser perdida. Agora, uma marca ainda tem que ser trabalhada. Ela ainda exige um capital de esforço, de investimento pessoal. Para que aquilo continue funcionando. Acho que tem uma questão filosófica também, você falou de herança, né? Pensando em herança, não, meus filhos, eles nasceram falando... Eu, quando abri a primeira loja da Faria Lima, que o meu amigo, isso foi em 74, nós estávamos aqui há 16 anos, né? Quando meu amigo falou, olha, você vai deixar de herança para os seus filhos, vai ser tua marca. Eu tinha 27 anos, era garoto, né? Eu não tinha noção de que marca podia ser colocada em carne. Tinha Nestlé, era uma marca para leite, produtos laticínios, mas para um coxo mole colocar a marca. E ele me colocou rapidamente, me ligou essa chave em mim, e eu entendi exatamente o que ele queria dizer. Daí para frente, Lígia, tudo que eu fiz foi pensando, em primeiro lugar, na marca. Então, a gente fazia facas com nossa marca, mandava fazer facas, tábuas de churrasco. Naquela época não existia isso, não existiam as lojas de cozinha bacana, não tinha nada. Então, eu fui no Sul, tinha uma fábrica que já existe mais, que era mundial, que fazia facas de aço forjado, maravilhoso. Eu fui lá e falei com o presidente da fábrica, falei, olha, eu queria fazer facas com a marca Wessel. Ele falou, olha, isso aí você precisa comprar 12 dúzias por modelo de faca, 12 dúzias, são 144 facas. De cada modelo, quando eu voltei para o meu pai, você está louco? Eu não sei nem quanto é que era isso, mas sei lá, eram 30 ou 50 mil reais em faca. Por isso você está louco. E eu falei, vamos tentar. Nós tínhamos 4 lojas e tal, e vamos tentar. E nós compramos, então, passamos a ter uma faca que não existia no mercado. Hoje a Tramontina tem facas espetaculares, maravilhosas, iguais às melhores do mundo, mas naquela época não tinha. A Tramontina não era aquilo que era hoje. Quem tinha era a tal da Mundial. E a gente começou a fazer faca com marca Versa. Eu falei, bom, churrasco, tem aquelas tabuinhas lá de cozinha, de cortar salsinha, né? Churrasco tem uma tábua pesada, grande, tem que ter um suco em volta, porque quando você corta a picanha sai muito suco, não pode cair na mesa e tal.
Então, eu desenvolvi um fornecedor de tábua lá no sul do Brasil, em Caxias, e nós fomos assim, avental e um monte de coisa. Fez tipo um kit churrasco. Eu sempre pensei, primeiro a marca, isso vai acrescentar valor para a marca, porque a carne você compra, comeu, acabou a marca, né? Uma tábua e uma faca duram uma década ou mais, obviamente. Né? Então, eu sempre pensei em fazer produtos que levassem a marca para a casa do consumidor. E como que foi essa experiência aí? Seu pai Não. foi legal, foi embora. Foi, vendeu. E aí na segunda compra, eu vi quais produtos que vendia mais, Isso. mas não tinha mais esses mínimos absurdos. É absurdo você comprar. Ninguém compra 14. Ele queria me desanimar, entendeu? Eu falei, não, vamos peitar, é um choque geracional, né? Vamos fazer. Eu tenho um açougue lá em Nova York, que eu conheci por conta de uma matéria na Gazeta Mercantil. E eu ia para Nova York de vez em quando e tal. E primeira viagem eu fui lá ver o açougue do cara, ficar na Madison, até hoje, estive lá agora, na rua 80, na Madison com 82. Vamos contar que é um dos metros quadrados mais caros do mundo. Do da galáxia. E eu entrei na loja, lá um açougue pequeno, muito bem arrumado, mas nada assim de luxo. E eu vi que eles tinham uma câmara de maturação de dry age, que hoje não sei o quê, que é horrível, né? Para quem não está acostumado. Né? A carne é preta, a gordura não sei o quê. E você já era graduado na maturação, né? Que eu sei. Eu trouxe a maturação para o Brasil em 69. Isso. Que eu trabalhei na Holanda, que fazia maturação normal, no vácuo e tal. Eu vi aquela câmara de maturação deles tinha uma parede inteira de vidro que dava para a calçada. Eu falei, nossa, é coisa horrível, né? Para colocar na calçada aquela carne preta, né? Uhum. Mas o que eu vi lá dentro é que eles tinham livros que eles editaram. Esse negócio de livro é uma boa ideia. Isso traz um valor para a marca. Uhum. Eu sempre gostei de escrever, então eu escrevi em revista e tal. Então, em 1985, eu lancei o primeiro livro sobre carnes. Hoje tenho 7 livros publicados, mas eu tinha... O livro, eu fazia o lançamento e tal, e aquilo começou a realmente trazer mais qualidade para a marca, que até hoje, qual empresa de carnes que tem um livro, ou 2 livros, ou 5 livros? Ninguém tem isso. Ninguém tem isso. Para você escrever, você precisa ser um bom comunicador, né? Precisa sentar a bunda na cadeira. E hoje as grandes, conhecidas marcas de carne são grandes CEOs, né? Vamos falar assim, grandes gestores. E que são tudo muito grande, então... E acho legal esse negócio. Eu tenho alguns livros de carne em casa. E você dá uma poetizada naquilo, né? Belas fotos, os cortes diferentes, claro, depende. Mas é bacana porque você dá uma romantizada naquilo, naquela preparação. Então a dona de casa, eu, por exemplo, fico empolgada em cozinhar uma coisa diferente, fazer um corte diferente, ver se as pessoas vão gostar. Imagina com a revista na minha mão, eu podia fazer isso todo mês, cada número da revista, né? E teve um episódio engraçado nesse negócio do livro. Eu fiz um livro e alguém falou: "Nós tem que vender numa livraria." Hoje as livrarias muitas acabaram, mas era uma rede muito importante, era Siciliano, né? Né? E aí eu falei com o seu Oswaldo Siciliano, que era o dono na época, né? E mostrei o livro para ele. Ele falou: "Não, me interessa o livro." Eu falei: beleza, já subiu. Maravilha, né? Ele falou: "Então é o seguinte, eu vou te pagar X." Qual é o preço de capa, que é o preço do livro? Eu falei: era, digamos, R$50. Falei: tá bom, eu vou te pagar R$25, 50%, e vou te pagar daqui a 90 dias. Eu falei: seu Oswaldo, deixa eu falar uma coisa. O dono do livro sou eu. Então, quem faz o preço sou eu. Eu não posso dar 50% de desconto, porque isso me custou mais do que isso, que eu que imprimi do meu bolso, né? Não teve o primeiro livro eu paguei, né? Sim. E eu falei: eu não posso dar 50% de desconto e o dono do livro sou eu, então eu vou dizer o preço para o senhor. O preço que eu posso te fazer é 35 e eu preciso receber em 60 dias que eu preciso pagar. Eu falei: então eu não quero. Eu não quero. Tudo bem. Então eu vou vender nas nossas 4 lojas. Falei grosso.
e vendia os livros. Vendeu. E fez uma segunda edição nas 4 lojas. Puxa, que legal. E não foi ainda nessa época parar em livraria. Aí depois a Melhoramentos me procurou para fazer a 3ª edição desse livro, aí demos uma modificada e tal. E meu pai, falei, olha, vamos fazer uma nova edição pela Melhoramentos. Ele falou, você vai gastar dinheiro de novo com esse negócio de livro? Eu falei, não, eles é que vão pagar. E eles até vão me dar um adiantamento sobre a venda. Eu falei, não, mas alguém vai te pagar para você escrever teu livro? Eu falei, vão. Vai. Aí eles pagaram. E aí eles distribuíram para o Brasil todo e tal, e assim foi. Aí assim foram os próximos livros. Mas eu falei grosso com o dono da Siciliana. Imagina um absurdo, pensando hoje para trás, né? Mas, ao mesmo tempo, né, seu trabalho, Não, o seu suor, seu esforço, seu conhecimento. Não, falei, não, nós temos 4 lojas, eu vou vender. Vou vender esse negócio aqui. E como que como estou enxergando essa questão do conflito geracional, né? Quais são os desafios da empresa familiar? De uma empresa desse porte, olha, com esse tempo de história, né? Durante 5 anos, trabalhamos juntos, meu pai, eu e meu filho. 3 gerações juntos. Meu filho tem uma admiração pelo trabalho do avô. Eu fui, assim, uma passagem no meio do caminho, né? O grande ídolo dele era meu pai, né? Olha só. E, então, continuar dentro do negócio da família nunca foi uma imposição da geração, mas foi uma coisa absolutamente natural. Meu filho nunca pensou em outra coisa, sabe? E minha filha, que fez design industrial, ela foi fazer a carreira dela e tal. Não, tudo bem, vai fazer a tua carreira. Aí ela virou nossa fornecedora, a gente fazia as embalagens, ela desenhava e tal, não sei o quê. Aí um dia ela falou, pai, eu queria trabalhar na empresa. Eu falei, não, sem problema nenhum, não tem problema nenhum, só tem um detalhe, o teu irmão já está aqui há 20 anos, meu filho está na empresa há 32 anos, naquela época estava há 20 anos. Eu falei, olha, quem manda na empresa é ele, se você quiser vir nessa condição, tudo bem. Ela falou, não, eu vou. E ela veio, ela achou o espaço dela, hoje ela faz muito, bom, não faz mais design. Um dia eu falei para ela, filha, pode parar, você tem muito talento, vamos achar alguém para fazer isso. Não, mas é que eu gosto de fazer isso. Não, beleza, você gosta de fazer, mas nós vamos fazer isso com outras pessoas e você vai ser a pessoa que vai gerir esse negócio. Hoje ela achou o espaço dela, hoje não, já há muito tempo, tem o espaço dela, ela é muito atuante na parte comercial, tem uma visão de defender a marca como ninguém, então tem essa ligação. O meu filho é um grande gestor da empresa, mas quem é o guardião da marca é ela, entendeu? Isso é fantástico. Então é muito importante o trabalho dos dois. Eles nunca se competiram quando tinham 10 anos, né? Um com 10, outro com 8, né? Mas hoje, com 50 e com 48, não tem competição. Se respeitam muito, cada um sabe muito bem do valor do outro. E eu estou cuidando agora da minha sucessão. Obviamente, o poder já foi passado para o meu filho, quer dizer, já passei para ele. Mas, formalmente, está tudo, assim, grosso modo, no meu nome, né? Sim. Só que eu preciso cuidar disso, porque uma hora dessa, né, vai ter que pensar aí, né? Minha mãe morreu com 96 e meus filhos apostam que eu vou até os 100, porque eu me cuido muito, faço muita ginástica, academia, etc. Come bastante carne. Come bastante. Com certeza. Proteína 3 vezes por dia, café da manhã, almoço, jantar. E então estou preparando essa transmissão, digamos, dos bens e de tudo para o nome deles. E não é uma tarefa fácil, mas eu estou procurando, através de advogados muito qualificados, conduzir isso de uma maneira muito harmônica. E eu acho que está indo bem. Então, e meu neto, que tem 15 anos, que frequenta a fábrica desde criança, ele já está pensando no futuro dele também. Vamos para a 6ª geração, então, já. Então, meu filho já está preocupado com a sucessão dele, que minha filha não tem filhos. Então, o Daniel está
pensando na sucessão dele. Ele tem 2 filhos, uma está fazendo administração, e o menino tem 15 anos, é um molecão inteligente e tal, mas ele conhece muito a operação. Tem todo o conhecimento empírico das conversas, do dia a dia. Não, ele frequenta lá. Ele nas férias, sempre foi, desde toquinho, ainda ia na fábrica, durante a construção da fábrica e tal. Então, assim como você fala que você tem 57 anos de carne, mas na verdade é a vida toda, né? Tem toda a vida. Conhecimento todo empírico aí que você traz do dia a dia do seu pai, né, da rotina, e isso eu acho fantástico. Agora, você acha que seu pai sempre te deu liberdade assim para trazer essas novidades? Meu pai foi muito bom nesse aspecto, né? Ele sempre confiou muito em mim. Na hora que eu fui comprar 144 facas para o modelo, ele queria me matar com aquelas 144 facas. Mas comprou, né? Mas comprou. Olha só. E aí, com o acerto, né? Ele começou cada vez a confiar mais e foi passando para mim, assim como eu passei para o meu filho, uma coisa meio que naturalmente, sabe? Não teve um momento que a partir de agora e tal. E como que você enxerga assim, o que você vê hoje de transição do consumidor brasileiro antigo para o atual? O que ele busca? O que se vende mais? Ou quais são transições, essa transição? Porque eu vejo que mudou muito. Bom, eu vejo, em primeiro lugar, Lígia, que o nosso grande esporte nacional é o churrasco. Entendeu? Logo na sequência vem futebol, mas o grande esporte nacional. Não existe, num sábado, num domingo, que não se faz churrasco em todos os municípios brasileiros, são uns 5.500 municípios. Se você sobrevoar, no mínimo tem uma fumacinha de churrasco. Por sinal, fazer um parênteses breve, a gente teve aqui um sommelier de carnes, o André Madruga, né? E ele veio dar dicas de preparo de carne. Ele é um cara que conhece muito profundamente ali, negócio de terroir, de carne. E entra no ego das pessoas. A hora que você ensina a pessoa a fazer o churrasco e não é do jeito que ela conhece, dá uma briga nos comentários. Eu falo, cara, acho que é uma coisa ancestral mesmo, que mexe com o ego do cara de querer falar para ele como que é o mais adequado para aquele tipo de carne, e as pessoas se degladiam ali nos cortes que a gente faz. Muito interessante. E o churrasco, ele acabou trazendo um consumo, que ninguém faz churrasco para 3, né? Legal, fazendo churrasco para 8, para 10, para uma galera, né? Menos o gaúcho, né? Menos o gaúcho. O gaúcho, ele fala assim, é churrasco ou é mais de 20? Se é mais de 20, já não é churrasco, aí já é bagunça, né? Já é bagunça. Então, todo mundo adora churrasco. Você pega todo mundo em qualquer lugar do mundo. Você pega um estrangeiro de qualquer país e você bota num bom rodízio, o cara fica louco. Aquela fica abundância, louco, né? aquela abundância. Variedade. Aquela coisa. Então, o consumidor brasileiro, primeiro, o churrasco levantou a régua da qualidade, levantou a régua do volume de consumo. O Rio de Janeiro, há 30 anos atrás, não existia churrasco no Rio de Janeiro. Tinha o Mários, tinha uma ou duas churrascarias, e ninguém... Lá o carioca queria comer bolinho de bacalhau, pastel, chopp. Hoje, Rio de Janeiro é uma praça... Hoje não, já há 20 anos, é uma praça maravilhosa para vender carne. Então, a régua subiu. A comunicação hoje com o Instagram, a quantidade de pessoas que no Instagram hoje falam de carne é uma loucura. Homens, mulheres, rapazes, moças. Só que o Instagram é visto no mundo inteiro em tempo real, né? Então, e tem pessoas que falam de um modo maravilhoso também. Né? Não, tem uma turma muito boa, né? Nós temos uma amiga, a Ju Lima. Eu sigo ela desde o comecinho. A Ju trabalha. Ela é sensacional. Ela trabalhou 1 ano com a gente, né? Como influencer? Legal. E ela é uma menina maravilhosa. Ela tem uma propriedade para falar, um jeitão. E o jeito dela caiu no gosto... Mineirinha. Caiu no gosto das pessoas. Então, tem meninas, né? Uma menina, né? Tem meninas, tem rapazes que realmente... fazem miséria aí. Nossa, eu vi ela desde o comecinho, assim, o jeito dela falar, eu falei, nossa, a menina é incrível. A simplicidade. Não, a Ju deve ter hoje 2 milhões, 3 milhões de seguidores, é uma coisa impressionante. Então, 2, 3 milhões de pessoas estão se identificando com ela. É mais um outro que tem 100 mil, outro que tem 200 mil, outro que tem... Então, isso... E hoje, o negócio do tempo real, né? Eu pus um carpaccio no meu Instagram domingo,
E ontem à noite já tinha 60 mil visualizações. Como é que eu ia conseguir isso numa revista? Pois é, pois é. Por sinal, a última receita sua que eu fiz foi o Stroganoff, Stroganoff russo, o original. Esse deu um monte de visitas também, de likes, não sei o quê. Então, hoje, com essa comunicação, em primeiro lugar, acabaram os segredos, né? Porque hoje um cara descobre um negócio do Japão, amanhã você está seguindo o cara e está vendo. Então, inclusive, vem com legendas já agora que você nem pediu para serem imputadas ali, colocadas. Então, uma coisa fantástica. Então, essa comunicação, tornando a carne, desmistificando a carne, tornando a carne um alimento bonito, que dá água na boca, uma carne suculenta, bonita, dá água na boca. Então, isso acaba meio desmistificando todas as lendas que haviam em torno da carne. A gente falava agora há pouco, eu todo dia como 2 ovos no café da manhã. E até 20 anos atrás, o ovo era um vilão. Então acabou. Hoje o ovo, não, tem que comer ovo de manhã, não sei o quê. Então, a importância da manteiga proteína... Também, manteiga. Derrubamos esse mito aí. Não, aí acabou, né? Era margarina, né? Peraí, né? Margarina, a gente mora numa chácara, então é cheio de bicho lá. Mosquito, mutuca. Você põe lá, nenhum bicho encosta naquilo. É uma coisa horrível. Ninguém quer. É uma graxa aquilo. Então hoje, com a comunicação, toda essa mística, porque o boi é isso, boi é aquilo, isso está caindo e vai acabar caindo como caiu do ovo, como caiu da manteiga. Já está caindo. Porque são elementos, são alimentos, né? São alimentos que fazem bem para nós. Hoje todo mundo sabe que a proteína é fundamental em qualquer idade, nem se falar da terceira idade, né? Mas em qualquer idade, né? E a gente vem trabalhando muito nesse sentido, porque 85% da população hoje é urbana. Então, há uma falta brutal de contato com a produção. Então, qualquer mentira que você jogue ali, um vídeo de uma carcaça de vaca sendo desfeita ali no moedor, eu falo, gente, isso assim é lenda urbana. Vocês não fazem ideia de como é feita a produção. Então, a produção, por exemplo, ela é muito biodiversa. Quando você está num pasto, o pasto é uma coisa perene. Então, não é como uma lavoura, que até a lavoura você renova. O pasto é perene. Então, a biodiversidade ali é uma coisa incrível. Claro, você tem que ter um pasto produtivo, bem manejado, mas o gado está lá, o gado é presa. Então, assim, eles convivem muito bem, né? Meio ambiente, com gado. Hoje, a preservação brasileira, 50% das florestas brasileiras são preservadas em imóveis privados, rurais. Produtor que faz isso. Mas o produtor faz porque é obrigado. Tanto faz. Isso, assim, tem gente que faz porque quer, tem gente que faz porque não quer, mas que é obrigado. Então, isso indifere do resultado. Né? Então, a gente precisa... E quem nos critica já desmatou há um século atrás, né? Pois é. Teve aqui, por sinal, o Aldo Rebelo, e ele falou isso, que na década de 70 saiu uma política nova, estrangeira, feita lá na ONU, de que o mundo não comportava mais o desenvolvimento. Então, quem tinha se desenvolvido, se desenvolveu. Quem não se desenvolveu, azar. Então, cara, vamos lá, né? Vocês querem condenar esses caras à miséria pro resto da eternidade? Isso não gosto de concorrência, né? Exatamente. Não gosto de concorrência. Não gosto de concorrência. Então, vai nessa linha, né? De teoria da conspiração, mas é real. Eu vi também, né? uma palestra apresentada por alguém... agora não me lembro qual entidade que foi, do agro, que estava mostrando um cartaz americano que diz assim: vamos ajudar eles, América do Sul, a preservarem as florestas para que os nossos rancheiros possam ter uma concorrência menor. Então, eles olham para nós como o grande concorrente, que nós somos mesmo, né? Então, eles inventam todas as teorias mascarando a realidade comercial. O resto é tudo... Quando a China para de comprar, esquece. Quando o Carrefour não quer mais comprar carne brasileira, isso é brincadeira. Ficou bem evidente a questão comercial nessa última polêmica do Carrefour. Até um amigo nosso comum do Agribiz, o Luiz Henrique, me ligou quando o negócio do Carrefour, que parou e tal, ele falou: ô Istvan, o que você acha que vai acontecer? Eu falei: eu acho que os frigoríficos vão peitar o Carrefour. Ele falou: será? Eu falei: vão.
peitaram, o negócio acabou em uma semana. E você sabe que me surpreendeu, porque normalmente a gente acolhe. Mas eu falei para ele, vez me surpreendeu. Luiz, eu acho que o frigorífico vai peitar o Carrefour. E eu achei muito bacana. Porque, muito legal. Não, porque, sabem... Tudo tem limite, né? Não, casa que não tem cerca, o cachorro enlouquece, exatamente, né? Então você tem que botar uma cerca para saber até onde ele morde e onde ele começa a fazer festa. Exatamente. Né? Mas até a questão nutricional agora está mudando de linha. Claro. A gente querendo inverter aquela máxima da pirâmide nutricional, que é um absurdo. Como que você pode viver... Você que é inteiro de proteína, cabelo, pele, anticorpos, sistema neural, né? Sistema nervoso... É tudo feito de proteína, feito de gordura, nosso sistema, nosso massa encefálica, né? Como que pode você consumir lá um pouquinho de proteína em cima e um monte de carboidrato embaixo, farinhas? Não, hoje Aquilo não faz nenhum sentido evolutivamente, quando a gente pensa em evolução. Então a gente vem muito nessa linha de trazer essa nutricionista falando hoje no Instagram, falando que, olha, você de manhã esquece comer pão, esquece comer carboidrato, proteína e boas gorduras. Proteína. Por sinal, eu tive um desafio profissional faz pouco tempo, tinha uma atividade que eu nunca tinha feito, que é ser mestre de cerimônias de um evento aí dedicado à Associação de Olho no Material Escolar. E me convidaram e eu fui, assim, porque eu acredito muito no projeto deles. Não, vou fazer. Nunca tinha feito. E eu precisava estar com a cabeça sharp, assim, né? Precisava estar afiada. E foi muito interessante, porque eu falei, eu só vou comer proteína agora de manhã para chegar lá afiada. Então, meu café da manhã foi só proteína, porque eu sinto isso mesmo. Uma coisa pessoal, eu sinto e eu tô afiada quando eu vou só com a proteína, em estado de cetose ali, você funciona muito melhor. Então, acho que é isso. Mas, voltando um pouco para a conversa do negócio, vocês começaram, então, a vender os porcionados e colocar nos supermercados... E aí começaram a fazer a parte de food service também. Né? E aí, como... Você falou para mim que vocês fazem... são 15 toneladas de hambúrguer por dia? É um volume bem expressivo. Se você falar em hambúrguer de qualidade, é um volume expressivo. Se você fala em hambúrguer, não é nada. Mas hambúrguer de qualidade é um volume expressivo. E como que isso funciona, por exemplo, com as hamburguerias artesanais? Hoje o pessoal traz muito essa questão do blend, da gramatura. Isso é a primeira... Quando a gente abre um distribuidor novo em algum lugar, fala, olha, deixa eu explicar. A primeira dificuldade que o teu vendedor vai ter, ele vai chegar na hamburgueria e fala, não, eu faço o próprio blend. E a gente tem uma resposta para isso. Perfeitamente. Quantas lojas você tem? Uma. Continua fazendo seu próprio blend. Entendi. Me procura quando você tiver duas. Quando você tiver que ter um padrão para distribuir para a segunda loja, para a terceira loja. Então, esse do meu próprio blend funciona muito bem quando o cara tem uma, duas lojas. 3 lojas, se o cara for muito bom. Hora que virou rede, hora que hoje a intenção das pessoas é franquear, é crescer. Nós temos cliente que é franquia, ele é um franqueador de dark kitchen. Quer dizer, dark kitchen é um negócio que praticamente surge na pandemia, né? Que não tem loja, só tem delivery, né? E os caras têm 200 lojas. Agora, como é que você vai querer fazer teu próprio... Eu tenho um caso muito engraçado. Nós tínhamos um cliente no Rio de Janeiro, há uns 20 anos atrás, que foi a primeira pequena rede, tinham 8 lojas, bacanas de hamburgueria, hambúrguer e tal. E ele também servia carne. Então, ele comprava o bife ancho da gente, que era um dos pratos principais dele lá, mas nunca comprava hambúrguer. O volume dele era hambúrguer. E um dia eu fui para o Rio, eu falei para ele, você não compra? Não, porque eu tenho o nosso próprio blend e tal. Eu falei, Bruno, vou te pedir um conselho. Ele falou, pois não. Eu falei, me fala uma coisa, como é que você faz para dormir à noite? Ele falou, por quê? Eu já sei por quê. Porque eu faço hambúrguer num único lugar, tem uma engenheira de alimentos, uma nutricionista, uma área refrigerada e não sei o quê. E, às vezes, eu acordo com um pesadelo à noite que alguém comeu nosso hambúrguer e passou mal. Eu queria entender como é que você faz para dormir com 8 lojas no Rio de Janeiro, com 30 graus na cozinha. Uma semana depois, ele passou a comprar hambúrguer nosso.
Então, é mais ou menos isso, sabe? O próprio blend, não, beleza, ali já faz teu próprio blend. A hora que você tiver 2, 3 lojas, você me liga. Mas no hambúrguer não faz muita diferença. Você fala pra mim que você tá comendo com... Você tá comendo ali, que eu faço em casa muito com meu marido à noite, né? Eu vou comer 2 hambúrgueres, carne 100%, né? Vou fritar rapidinho ali, a gente vai dormir sequinho, tranquilo. Agora, na hamburgueria, tá cheio de coisa ali no meio. Eu nunca consigo sentir esse blend. Agora, eu não sou degustadora, eu gosto de carne, beleza, tenho minhas preferências, mas eu não sinto isso no hambúrguer. Então, não me faz muito sentido esse negócio do blend. Quando o cara ele fala... é muito mais psicológico do que gastronômico. Ah. Nós temos vários blends. Aliás, quem começou esse negócio de blend fui eu. Ah, é? Ninguém fazia... Hambúrguer era hambúrguer, né? Agora, hambúrguer de picanha... O primeiro hambúrguer que eu lancei foi de fraldinha. Tá. Hambúrguer Que eu amo, por sinal. Fraldinha e tal. E eu comecei a ampliar esse leque de cortes de carne com blends de carne. E começou a fazer sucesso. E começaram alguns cortes a sobressair. Então, alguém deve estar percebendo essas diferenças. Ou imagina que percebe. O fato é que a gente tem uma linha de hambúrgueres hoje com vários cortes de carne, mas se você fizer um teste cego com o cliente, falar, aqui tem 5 pratos aqui. Nós tivemos um teste cego diferente. Um dia um cliente do Nordeste falou, não, eu tenho meu próprio blend e tal. E um dia ele veio para São Paulo e falou, vem visitar a nossa fábrica. O nosso primeiro momento da venda, quando o cara entra numa fábrica linda, maravilhosa, controlada, higiênica, etc., e vê aquilo lá, metade da venda já está feita. Falei, quando você vier a São Paulo, vem me visitar. Ele veio visitar e tal. Falei, mas quando você vier, você traz o teu próprio blend e vamos fazer um teste cego junto com os nossos, para a gente poder ver onde é que o teu blend é diferente do nosso e tal. Não, beleza, eu tenho o meu próprio blend. Falei, não, tá. Ele trouxe o próprio blend dele, veio lá de Fortaleza, veio numa feira aqui em São Paulo, pegou um isopor, trouxe o blend dele. Falei, tá bom. Nós fizemos o teste cego, o dele, e embaixo do prato estava marcado que era o hambúrguer A, B e C, o dele. Tá? Ah, isso aqui está na cara. Esse daqui é o nosso. Por quê, pô? Não, é o nosso, né? Conclusão, não era o nosso, entendeu? Então, esse negócio do nosso próprio blend é uma história, eu acho que é muito psicológico, muito mais. O que tem que ter? Um teor de gordura. Nós temos um analisador de gordura há muitos anos para a gente poder controlar o percentual de gordura. Nós trabalhamos com percentual em torno dos 20%, 21%. Até 18%, tudo bem. Começou por 15%, fica seco. Então, a gente analisa o hambúrguer e mantém a gordura num patamar bastante constante. Óbvio, cada lote é um pouquinho diferente do outro. Mas a gente vai corrigindo ao longo da fabricação. Eu olho para o consumidor brasileiro assim, eu ainda acho que ele busca tanto só a maciez da carne como um atributo de qualidade e ele ainda não se liga na questão do sabor. Essa é uma grande briga da minha filha. Por quê? Porque ela fala assim, não, o pessoal só quer saber de maciez. Ela degusta nossas carnes semanalmente. Perdão. E ela degusta a carne, e ela degusta não só maciez, mas muito sabor. Então, a gente vai buscar também fornecedores em região, mais pastagem, no sul e tal, de onde vem muito sabor. Então, o sabor é um fator muito importante mesmo. E eu acho que a gente não tem essa maturidade para buscar. Mas acho que chegaremos lá. Agora, acho que para a gente começar a finalizar, uma outra questão que eu tenho muita curiosidade de saber é como a questão, voltando aí mais algumas décadas, falando das décadas, a questão da maturação. Como que você incluiu isso? Eu sei que você falou que buscou na Holanda. Eu trabalhei na Holanda, no frigorífico, que fazia Teu pai quis te mandar para lá? Você foi? Não, eu sempre fui muito fuçador. Você entrou na empresa com 20 anos, né? Com 20 anos. E aí... Teve uma oportunidade. Tem um parente nossa que veio da Holanda, que foi a segunda mulher de um cara que tinha um frigorífico. Ele falou, meu marido lá na Holanda, ele gosta de receber jovens para poder ensinar e tal. Ele não tem filho homem e não tem filha que quer continuar. Uma filha era cantora lírica e outra filha era criadora de cavalo de equitação. Ele falou, não, ele gosta de receber jovens. Eu falei, tá bom. Será que eu posso? Eu falei, não, pode. Aí ela
trocar umas correspondências, carta, né? 10 dias para ir, 10 dias para voltar e tal. E eu fui parar na Holanda, no frigorífico dele. E ele é um cara muito adiante no tempo. Pra você ter uma ideia, ele tem uma pequena churrascaria muito bacana para trazer os clientes para experimentar a carne dele. Ah, legal. Num shopping, não é um shopping aberto, não era um shopping naquela época, não tinha shopping fechado, era um shopping aberto, e ele trazia as carnes. Verticalizou mesmo. E ele fazia a maturação. Quando eu vi aquilo lá, nós estamos falando de 1969, nós estamos falando no tempo que o boi é abatido com 5 anos. Sim. Todas as carnes, tirando filé mignon, eram duras. Quando eu vi a maturação lá, eu falei, putz, esse negócio aqui é 100% ideia para o Brasil. Por quê? Eu vou pegar as carnes onde a gente pode agregar valor e vou maturar. Então, não preciso maturar o boi inteiro. Já se maturava a carne nos Estados Unidos há 100 anos, pendurando a meia carcaça. Mas aí você está maturando o músculo, a capa de filé, sei lá, o coxão duro, que não vale a mais. Com a maturação por corte, eu falei, eu não preciso maturar filé mignon, ele já é macio. Então, eu posso pegar os cortes mais comerciais e tornar eles mais macios. Eu comecei a maturar quando eu voltei da Holanda em 69. E durante 5 anos eu guardei esse segredo, porque o consumidor falou, não, a carne é muito macia, o que vocês fazem? Eu falei, não, é que eu tenho um fazendeiro, tudo conversa. Faço uma parceria, né? Aqui. Mas porque eu não tinha coragem de expor que a nossa carne tinha 20 dias, quando as placas nos açougues estavam escrito carne fresca diariamente. É. Então, a maturação, quando eu trouxe a maturação em 69, trouxe a carne macia para a mesa do consumidor. Isso multiplicou numa velocidade impressionante. Uma revolução. Né? Uma revolução. E como é que é feita hoje a sua compra? Como que você tem alguma parceria com alguns fornecedores específicos ou não? Olha, nós temos, 2 compras. Uma compra de matéria-prima para hambúrguer, que tem uma lógica, e uma outra compra de matéria-prima para cortes de carne, que a gente atende, sei lá, centenas de restaurantes e tal. Então, a compra de carne para o hambúrguer, nós compramos no norte do Brasil. No norte do Brasil, Pará, norte do Brasil, normalmente é boi inteiro. E o boi inteiro dá uma carne melhor depois de moída. Ela tem mais colágeno, então é uma carne muito boa. Carne dura, mas moeu não é mais dura. Sim, né? moeu. A carne, para cortes de carne, a gente hoje basicamente compra no sul. Rio Grande do Sul. Tá. Que aí são carnes com influência maior de sangue europeu. Ele já é meio que naturalmente. Ele lá a fronteira com o Uruguai é apenas uma linha, porque a carne uruguaia é muito boa, a carne argentina é muito boa, e a carne dos pampas brasileiros é tão boa quanto o pampa uruguaia. Ou seja, logisticamente, você está no centro consumidor, mas você traz das pontas do Brasil necessidades diferentes. Então, a gente compra principalmente... E hoje, no Pará, Lígia, tem uma coisa que você sabe, tem uma turma criando Angus. Tem. Muito boa. Até na Bahia tem. Tem. Na Bahia. Fazendo coisa muito boa. Muito boa. Tem vários frigoríficos lá, que no bastidor dele tem uma fazenda onde ele cria Angus muito bem criado, que é uma coisa incrível, né? Num clima totalmente adverso, porque no sul é o lugar que esse boi nasceu, né? Lugar frio e tal. É um clima adverso e eles fazem padrões muito bons. A gente compra também no Pará, Angus no Pará. Tá. Uma dica boa de churrasco? Bom, a moda hoje, eu aprendi com a Julima, viu? Porque ela fala com o público jovem, né? Então, hoje eu não posso salgar carne antes, porque está fora de moda. A moda hoje é... Aí uma vez eu fiz que diferença tem salgar na hora ou salgar depois? Na verdade, o salgar depois tem uma lógica. Ele dá a tal da reação de Maillard, que é aquela crostinha, ele dá melhor sem sal, porque fica menos umidade na superfície da carne e tal. Então, hoje eu estou salgando depois. Eu aprendi com a Julima, viu? E ela me deu a dica disso. Existe uma moda muito grande também no churrasco. Há 20 anos atrás,
se comia carne bem passada, 20, 30 anos atrás. Há 20 anos atrás, as mulheres só comiam bem passado. Hoje, as mulheres querem comer mal passado. Entendeu? Então, a maneira de servir mudou completamente. Então, hoje, a gente falou sobre flat iron, que é um corte da paleta, né? Flat iron é uma carne fininha. Fala, mas isso aqui... Não, dá. Você põe de um lado, põe do outro, brasa bem quente, corta e serve cortado. É muito mais gostoso você servir carne cortadinha do que você botar um bifão de 350 gramas na frente de alguém que, quando chegou na metade, está fria. Então, a maneira de servir mudou muito, o ponto mudou muito. Eu acho que a dica é trabalhar com o ponto certo. O ponto é fundo da briga, ponto da briga, né? Às vezes eu fui uma vez numa churrascaria, falei, eu queria... Como é que o senhor quer? Não, eu quero o ponto. Ah, mas o ponto aqui, falei, amigo, entra no Google e vê o que é ponto. Não tem ponto aqui e ponto ali. Ponto é ponto, entendeu? Então, a carne tem que ser bem feita. Quem faz churrasco tem que entender de apertar com o dedo. Quando eu faço vídeo, eu aperto com o garfão. Mas, na verdade, quando eu faço em casa, eu aperto o dedão. com o dedo. E aí você tem que entender o ponto que ele está e procurar servir sempre antes do ponto que você imagina, porque sempre dá para dar mais uma acertadinha. Se passou do ponto, acabou, né? E lembrar de uma coisa importante. Quando você tira a carne da churrasqueira, ele, durante alguns minutos, ele continua assando lá dentro, continua cozinhando. Então, a hora que você tira a carne, algumas carnes mais sensíveis para isso, você pega uma fraldinha. Fraldinha, antes do ponto, parece carne crua. Depois do ponto, fica seco. Ao ponto, fica maravilhoso. Então, tira ele um pouco antes do ponto, espera 2, 3 minutinhos, depois corta e serve. Isso, descansinho. Então, descansa um pouco. Então, tem essa coisa de descanso. Agora eu vou começar a te complicar. Corte preferido? Olha, o corte preferido também mudou ao longo da minha vida, entendeu? Sempre foi o bife ancho. Antes do bife ancho, a picanha, né? Hoje eu não faço mais, não levo mais picanha no churrasco. Mudou bastante. Mudou bastante. A picanha é uma carne ingrata, porque tem uma ponta super macia e tem a outra ponta que é encostada no colchão duro, que é uma carne mais dura. Não tem como. Então, não tenho usado picanha. Então, fraldinha é uma carne que eu usei por muito tempo. Eu acho que hoje eu estou em duas carnes. Primeiro é o shoulder, né, que é o flat iron, que é uma carne que eu gosto muito. E o outro é o short rib, que é o acém. É maravilhoso. O acém é maravilhoso, mas é maravilhoso hoje, que o boi é abatido com 2 anos, 2 anos e meio. Então, o acém, que é o short rib, é uma carne maravilhosa que faz muito sucesso nos churrascos. Muito sucesso. E restaurante bom de carne, vou falar aqui em São Paulo, mas pode ser em qualquer lugar, na verdade, um bom restaurante de carne que te marcou muito. Em qualquer lugar. Olha, eu gosto de um... Eu não quero magoar meus amigos, né? Agora. Não tem problema, mas... Obviamente, o Rubaiá tem tantos anos quanto a Wessel, então é óbvio que no Rubaiá você vai comer uma carne boa. Outro tradicional que eu gosto muito é o barbacoa. Barbacoa, eu tenho que usar meu relacionamento lá, senão não dá para sentar, né? Então, das churrascarias grandes, depois tem várias churrascarias pequenas que hoje em dia são muito boas. Tem o Bark and Crust lá em Pinheiros, que é muito bom. Tem o Nice to Meet You, que é muito bom. São lugares pequenos e que trabalham com carnes muito caprichadas. Então, agora, raramente eu vou em churrascaria por razões óbvias. Entendeu? Sim, então, já estamos ali mas praticamente. Esses lugares entre os pequenos e os grandes, acho que são esses 4 aí que eu... Tem outros que agora lá em Pinheiros, perto da minha casa, abri um novo que foi meio uma cisão de um lugar de hambúrguer, que também fez uma parte de carne. Por quê? Porque a régua subiu muito. O consumidor de várias idades, o jovem, a mulher, o homem, todo mundo hoje quer saber daquele cortezinho, do ponto exato e não sei o quê. Hoje a gente está falando de fraldinha, entranha, vazio. A entranha muito interessante. É uma carne muito boa. Eu amo. Mas tem que ser um boi muito, muito bom, porque senão é uma borracha. Ele é uma carne dura.
Agora, num boi bom é muito saboroso. E se a gente cruzar a fronteira, eu estava falando para você antes de a gente começar a gravar, eu gosto muito de miúdos. No Brasil, praticamente não se come miúdos. A hora que você vai para a Argentina, você come a mojerra, que é o timo, né? Maravilhoso. É maravilhoso, é um sabor espetacular. Lá custa mais caro que as melhores carnes, porque tem pouquíssimo por animal. Aqui no Brasil, então, quando eu vou para a Argentina, eu vou comer miúdos, viu? Porque miúdos eu acho maravilhoso. miúdos aqui no Brasil é difícil de achar. Mas acho que nós vamos acabar chegando lá. Não. Nós vamos acabar chegando lá. Eu lembro, por exemplo, quando rabada era uma carne de segunda, assim, uma coisa subvalorizada. E é uma coisa maravilhosa. Rabada é incrível. Eu vou te contar uma historinha. Nós tínhamos um sítio aqui na Vargem Grande, né? E esse meu amigo publicitário, o publicitário é sempre um cara criativo, né? E nós íamos fazer um churrasco e de repente cai maior toró. E nós estávamos passando naquela época, minha esposa com meus filhos, né? Ficava lá passando um mês e pouco, e eu ia trabalhar, era quilômetro 44 da Raposo Tavares, ia trabalhar. E nós tínhamos uma cozinheira que durante essas férias dela ia para lá. E aí começou a cair maior toró, eu falei, Júlio, não vai rolar churrasco, vai cair maior toró aqui, até chegar na churrasqueira e tal. Falei, olha, a nossa cozinheira está preparando uma rabada para amanhã, era um sábado, vai preparar uma rabada para domingo, né? Você, tudo bem? Falou, olha, sendo na sua casa, eu estou tranquilo, agora só vou te pedir uma coisa, escolhe aqueles pedaços bem lá da pontinha. Essa história da rabada é impagável, né? Só... Puxa vida. Então, mas a rabada, eu adoro a rabada. Eu adoro a rabada. Eu sou fã também. Mas também pouca gente, não é tanta gente que come, né? Não é. Acho que eles associam quase a um miúdo. Eu falo, gente, não é. Não, primeiro não é miúdo. É mais um pedaço. Porque está para fora, não está para dentro. Exato, né? exato. Segunda coisa, o lugar que tem rabada, às vezes a gastronomia dá uma inovada um pouco demais. Você vai lá, tem rabada. Minha mulher já sabe, quando eu olho o cardápio, ela já sabe o que eu vou pedir. Então, tem rabada. Eu falo, vai pedir rabada, né? Eu vou pedir rabada? Não é uma rabada, é uma rabada desfiada, que tira do osso, coloca numa forma, tira a forma, vira um negócio redondinho. Tudo bem, mas não é rabada. Rabada é botar o osso lá e aquilo conta bem cozido. Aquele colágeno visível. Macio e tal. Aquilo é uma delícia. Depois que desfiou, tirou todas as gordurinhas, tirou não sei o quê, não é rabada. Então, rabada raiz, que é a própria rabada cortadinha na junta, é um prato maravilhoso. Maravilhoso, é isso aí. Agora, só para a gente terminar, eu tenho uma lembrança aqui para você. Opa! Trouxe umas cacarecaiadas aqui, mas a lembrança mesmo é o livro, tá bom? Nossa! A carne nossa de cada dia, que são... Nossa, fala sobre o nosso produto aí. Eu acho que não tem nada a ver com a gente, mas eu acompanho esse livro aí. Ele em inglês é o Sacred Cow. E ela traz os argumentos em prol do consumo de carne, da produção de carne, né? Como um benefício para toda a humanidade em todos os sentidos. Então, quis te presentear aí. Entenda como o veganismo mentiu sobre os malefícios da carne, descubra como ela é boa para você e para o planeta. É isso aí. Então, vou ler. É isso aí, espero que sim. Espero que goste. Muito obrigado, com toda certeza. Se eu não gostar, tem alguma coisa errada, né? Olha, mais de 1 milhão de... Bom, então... Ele vem em inglês, ele acabou de ser traduzido para o português, ele teve uma curadoria técnica aí de uma amiga minha, a Lívia Padilha, e a gente achei que ia combinar muito com a nossa conversa aqui. Muito legal, super obrigado, e já vai entrar para a leitura agora, e até eu vou grifar algumas coisas que eu vejo, que eu gosto de ler livro com lápis na mão, né? Eu também tenho esse hábito, mas você sabe que eu ando com esse livro aí, inclusive, tem uns pares assim no carro, para eu ir dando para as pessoas, eu falo, gente, vamos ler. Não, muito legal, super obrigado. Lígia, olha, já que nós estamos terminando, deixa eu agradecer, foi um papo muito bom. Eu que agradeço. Muito bom. Eu agradeço, inclusive, o esforço de você para chegar aqui. Desculpa a gente teve um desencontrozinho aqui. Mas, olha, foi uma conversa muito boa. Conversar com gente que é do ramo flui tão bem, né? Porque tudo tem porquê, né? E é uma paixão, né? É uma paixão minha mesmo. Sabe, quando eu converso com algum jornalista que é um cara aplicado, um cara que conhece o Luiz Henrique Mendes, o Daniel Salles, do Valor, é cara que chega preparado, é cara que sabe.
uma delícia, uma conversa que flui, que pode durar a tarde inteira. E a matéria depois sai linda, né? E a sai matéria uma coisa sai rica. Cheio de... Não é aquela coisa... entendi. Você compra a salsicha e você vende o boi vivo. Não, meu filho, é o contrário, entendeu? Mas eu queria, no principal, assim, te agradecer pela sua presença, porque eu sou uma grande admiradora da sua carreira. Eu acho que, assim como você, nós temos uma coisa em comum. Eu tenho grande admiração por quem construiu história, daqui para trás. Então, essas décadas que você trouxe... Hoje fizeram de mim uma pessoa mais inteligente, então eu queria te agradecer. Obrigada. Muito obrigado. Foi realmente muito bom e conta comigo aí para o que precisar. Fechado. Tá bom? Obrigadão. Valeu, turma. Obrigada. Vamos para a próxima. Valeu.